Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou professor do Instituto de Macromoléculas, professora Luísa Mano, e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre o trabalho preparação e caracterização de nanocompósitos de mica Somacif MEE com misturas poliméricas de PLA e PHB. Esse trabalho foi realizado pela minha aluna de mestrado, Aline da Silva Alvarenga. Bom, quando a gente fala de nanocompósito, né, de nanotecnologia, é bom a gente ter em mente a escala de tamanho com a qual a gente está trabalhando. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de materiais com diferentes tamanhos, nessa figura 1 aqui. Nós temos, por exemplo, o grão de areia, em torno de 1 milímetro, né, de tamanho. Aí nós, descendo mais ainda na escala, encontramos aí o diâmetro de um cabelo, que vai em torno de 150 micrômetros. Descendo mais ainda, temos as hemácias, com 10 micrômetros. Aí, reduzindo mais ainda, nós chegamos até o transistor, sendo que essa figura já está defasada, porque já chegamos a valores abaixo de 10 nanômetros. Temos também os nanotubos de carbono, né, de 5 a 10 nanômetros. Proteínas em torno de 10 nanômetros. E descendo ainda mais, 1 nanômetro, né, o tamanho do diâmetro do DNA, e já na escala atômica nós estamos falando dos angstroms, né? Então aí são diferentes materiais ordenados nessa escala. E aqui eu elenquei, né, tentei colocar as nanocargas mais utilizadas. Aí nós temos os nanotubos de carbono, os grafenos, os óxidos metálicos, as nanofibras e o interesse aqui do nosso trabalho, que são os silicatos lamelares. Mais especificamente, o nosso interesse é pela mica sintética. Qual é a vantagem de se trabalhar com mica sintética? A mica, por si só, é um material que tem uma razão de aspecto bastante interessante. E o fato dela ser sintética nos permite produzir a mesma mica com a mesma composição sempre, o que é geralmente difícil quando você trabalha com material extraído da natureza, porque dependendo da região onde ele é coletado, você pode ter concentrações diferentes de alguns íons contaminantes. E aqui nessa figura nós temos aí uma representação do que seria um filosilicato, né? Onde temos as estruturas de lamela, né? Intercaladas com o íon sódio, para fazer aí o balanço de cargas, uma vez que essas lamelas do silicato elas têm carga negativa. E aqui à direita nós temos uma representação esquemática do que eu estou querendo mostrar aqui, que são essas lamelas intercaladas com o íon sódio. Um problema inerente desses silicatos, da mica, das argilas também, em geral, é que elas são mais hidrofílicas. Então, para a maioria dos polímeros, essa afinidade pela água não é muito boa, porque acaba dificultando a dispersão desse material na matriz polimérica. Então, uma estratégia para tentar melhorar isso é você substituir esses íons sódio por um cátion orgânico, geralmente um sal quaternário de amônio ou de fosfônio. Com esse tratamento, o que acontece? Além de você tornar a mica mais compatível com o polímero, você acaba aumentando um pouco mais o que a gente chama de espaço basal, que é essa distância entre as lamelas do silicato. Então, numa situação ideal, essas lamelas vão ficar mais separadas entre si e conforme esse material é misturado num polímero, você pode ter o fenômeno da esfoliação. Ou seja, aquela estrutura original se perde e agora no polímero o que você tem são as lamelas espalhadas, né, dispersas
no polímero. No nosso caso, na mistura polimérica PLA e PHB. Aqui eu trouxe uma figura para ilustrar 3 casos típicos das misturas de silicatos em polímeros, em matrizes poliméricas. O caso 1 é o caso onde nada acontece. Na verdade, você tem uma situação onde o silicato não se dispersa no polímero, então ele fica aglomerado, tá? Isso geralmente não traz melhorias nas propriedades do polímero, pelo contrário, acaba até prejudicando em certos casos. Mas o interessante é que, através dessas técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, que é essa aqui de cima que a gente está olhando, e também a difração de raio-x, a gente consegue acompanhar bem o que está acontecendo com o silicato. Como nada mudou aqui na estrutura do silicato, você não tem mudanças na difração de raio-x. Mas quando a gente passa para a segunda situação, que é o polímero intercalado entre as lamelas, você já tem uma diferença interessante, tanto na microscopia quanto na difração de raio-x. O que acontece? Como esse espaço entre as lamelas está aumentando, né, pela lei de Bragg, o ângulo do esteto da difração tem que diminuir. Então, você vê um deslocamento desse pico basal em direção a menores valores de 2θ. E o terceiro caso, é o caso mais extremo, é quando o silicato perde totalmente a estrutura e não existe mais esse pico basal, né, essa distância interlamelar, e no difratograma você não vê mais esse sinal do silicato. Então isso indica fortemente que houve a destruição dessa estrutura e agora o material está bem espalhado no polímero. Bom, falando em polímero, né, aí vou reservar essa parte aqui para falar um pouquinho, muito rapidamente, dos polímeros que a gente escolheu. A nossa intenção é trabalhar com polímeros que sejam biodegradáveis e de fontes renováveis. Então, 2 candidatos bem interessantes para isso são o poliácido lático e o polihidroxibutirato. O poliácido lático ele pode ser obtido através de fermentação de vários materiais, como o milho, por exemplo. Ele é processado, né? E aí você faz um artefato do PLA. Depois você faz a compostagem do PLA. E aí você tem a degradação, levando até o CO2 e a água. Já o polihidroxibutirato, ele também tem uma origem renovável, mas o que acontece? Ele é geralmente obtido por produção de bactérias, né? Micro-organismos que armazenam energia, né? Em situação de baixa viabilidade de alimento, eles costumam guardar energia na forma de polímero. Não é muito diferente do que a gente faz, né? Nós também guardamos energia na forma de ligações químicas, só que nós não produzimos o PHB. Então, algumas dessas bactérias podem produzir o PHB. Então, esses 2 polímeros, eles são interessantes por essas qualidades, né? Eles são biodegradáveis e são de fontes renováveis. Então, eles podem ser bastante interessantes para a produção de embalagens para alimentos, por exemplo. Então, assim, qual o objetivo então desse trabalho? O objetivo desse trabalho foi produzir nanocompósitos com mica Somacif MEE em misturas poliméricas de PLA e PHB. Mas dentro desses objetivos, nós temos alguns objetivos específicos, como verificar o efeito da mica na compatibilidade dos polímeros PLA e PHB, determinar um valor ótimo de concentração de mica para as propriedades térmicas da mistura, dentro, obviamente, da faixa que a gente estudou, e avaliar por RMN os efeitos da mica na rigidez desse sistema. Então, aqui mostrando rapidamente um fluxo, né, um fluxograma da nossa parte experimental,
nós escolhemos a proporção PLA e PHB de 75 para 25% em massa. Essa proporção ela foi tirada da literatura, tá? Os polímeros utilizados tinham massa de 45.400 gramas por mol para o PLA e 110.700 gramas por mol para o PHB. Então foram preparadas soluções dos dois polímeros isoladamente em clorofórmio. Depois essas soluções foram misturadas e aí a gente adicionou em diferentes quantidades a mica Somacif MEE, utilizando 1, 3 e 5% em massa. Dispersamos a mica por agitação magnética. Depois de um tempo, nós fizemos o casting, o vazamento dessas soluções para placas de Petri. E depois de secas, né, essas amostras, esses filmes foram caracterizados por difração de raio-x, termogravimetria e calorimetria de varredura diferencial, né, na parte térmica, e também por RMN no domínio do tempo. Bom, antes da gente falar um pouco sobre os resultados das misturas poliméricas, inicialmente nós resolvemos fazer uma análise da mica Somacif que a gente escolheu para trabalhar. Então fizemos, né, uma microscopia eletrônica de varredura com uma técnica de espectroscopia de dispersão de raio-x, né, que ela permite determinar a composição elementar da mica. Por que a gente tem que fazer esse ensaio primeiro? Porque dependendo do tipo de íon que está presente na mica, a gente pode ter alguns efeitos no RMN, né, que podem alterar o perfil de relaxação da amostra, né? Então, a gente providenciou essa análise para ter certeza que não tinha nenhum íon paramagnético na composição da mica. E nós verificamos que realmente não tinha nenhum elemento, né, nenhum traço desse tipo de íon. O que a gente vê aqui de metal de transição é o ouro, mas o ouro é utilizado para recobrir a amostra para a microscopia eletrônica de varredura, ou seja, ele não é da amostra em si. Então, essa técnica nos mostrou que a nossa mica ela não tem esse tipo de íon paramagnético. Então, agora falando já da difração de raio-x dos materiais obtidos, né? A gente pode observar uma situação muito parecida com aquela que eu discuti anteriormente, em que você tem o pico basal da mica, aqui em torno de 2θ igual a 4,5 por aí. Mas quando a gente olha para as amostras com mica, a gente não vê mais essa estrutura. Então, dois resultados são possíveis. Ou a gente conseguiu intercalar essa matriz polimérica entre as lamelas da mica, e esse sinal do espaço basal ele foi para valores abaixo de 2, né, porque a nossa análise começa em 2θ igual a 2, ou a estrutura foi totalmente destruída, e aí a gente teve o caso da esfoliação da mica na matriz polimérica. Aí, analisando agora os materiais por termogravimetria, aqui a gente escolheu mostrar os perfis da primeira derivada da análise termogravimétrica, que mostram as temperaturas onde a degradação ela é mais máxima, né? Então aqui a gente tem um pico os picos, né, dos polímeros puros, né, do PHB e do PLA, e nós temos aqui os perfis de degradação das amostras, né, das misturas poliméricas com a presença da mica. A primeira coisa a se notar é que no caso dos homopolímeros, como é de se esperar, né, você tem uma degradação numa etapa única, enquanto que no caso das misturas poliméricas, você tem claramente duas etapas de degradação, cada uma correspondendo
a um dos polímeros. E no caso aqui da amostra com 5% de mica, nós já temos um caso extremo, onde a temperatura de degradação ela cai em relação aos polímeros originais e você tem uma coalescência desses picos de degradação, né? Já mostrando que provavelmente a mica teve um efeito negativo, né, na estabilidade térmica. Porém, se verificarmos aqui as amostras com dois picos, nós vemos que a amostra que tem 3% de mica, ela produziu, né, um efeito interessante. Você tem uma resistência térmica um pouco maior em relação aos polímeros puros. Eu até separei esses valores aqui na tabela para facilitar um pouco a nossa análise, né? Então, se a gente comparar, então, essa amostra com 3% de mica, nós vemos aqui um aumento em relação ao pHb e a gente também tem um aumento da temperatura de degradação máxima se comparado com o PLA puro. Os valores são relativamente pequenos para essa técnica, né? Para a resolução dessa técnica, mas mostram uma tendência interessante. Parece que em 3% você tem um efeito de melhoria na propriedade térmica. Isso é um dos efeitos que a gente pode encontrar quando a gente utiliza a gente produz um nanocompósito, né? E no caso, parece que em 3% a gente teve a dispersão mais efetiva. Aqui, né, continuando a análise térmica, mas agora falando da calorimetria de varredura diferencial, a gente observa o seguinte: quando a gente mede a temperatura de transição vítrea dessas amostras, a gente compara, né, com os polímeros puros e a gente observa que essas TGs elas estão muito próximas da TG do PLA puro. Quando a gente faz uma mistura polimérica, três situações são esperadas. A primeira, esses dois polímeros são totalmente miscíveis. E o que você tem? Você tem uma TG que está em valor intermediário entre as TGs dos polímeros puros. Ou você tem uma situação onde esses dois polímeros são parcialmente miscíveis. Então, as TGs, você tem duas TGs, mas essas TGs elas são deslocadas, né, para valores mais próximos do que seria um valor intermediário entre esses dois polímeros. E a terceira situação é a presença das duas TGs sem modificação em relação aos valores originais, que é o que a gente observa aqui, tá? A gente observa que, embora tenha aparecido apenas uma TG, essa TG ela está muito mais próxima da TG do PLA e não houve uma diminuição por conta da presença do pHb. Por que que a gente não conseguiu detectar a TG do pHb nas misturas? Porque nessas misturas, a velocidade de cristalização do pHb provavelmente está muito rápida. E aí fica difícil a gente ver a transição vítrea. Mas como esses valores estão próximos do PLA, isso indica para a gente que essa mistura não está miscível. É uma mistura provavelmente immiscível. E quando a gente for falar do RMN, eu vou voltar a essa discussão para fazer uma comparação dos resultados que a gente obteve lá. Bom, falando da temperatura de cristalização, a gente consegue observar claramente, né, o efeito da nucleação da mica nas misturas de polímero, né? Você tem valores cada vez menores da temperatura de cristalização, o que indica que essa estrutura da mica está funcionando como um agente nucleante. E olhando aqui as temperaturas de fusão, por último, nós vemos aqui, no caso das misturas, sempre pelo menos dois picos de fusão, e a gente pode associar tranquilamente cada uma dessas fusões a um dos polímeros. Entretanto, né, se a gente olhar as figuras com um pouco mais de calma,
a gente vai ver que temos outras famílias de cristais, né? Outras transições aqui. Então, provavelmente a gente tem famílias com valores de fusão intermediários aqui misturados. Então, a gente precisa fazer aqui a separação dos picos para fazer a determinação correta, né, de qual tipo de cristal a gente está observando aqui na fusão. Agora, falando da ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, a gente viu coisas bem interessantes aqui. Primeiro, olhando as curvas de domínio da difração, da ressonância, perdão, magnética nuclear, observando os valores de tempo de relaxação spin rate, o T1H, primeira coisa que a gente observa é que os domínios têm uma homogeneidade. A gente não está vendo dois domínios completamente diferentes relativos aos dois polímeros. E é interessante porque isso meio que contradiz o que a gente viu no DSC, né? Parece que para a ressonância magnética nuclear, você tem sim uma compatibilidade entre os polímeros. Inclusive, se a gente observar aqui na tabela, a gente vê que os valores de tempo de relaxação, T1H em milissegundos, eles vão diminuindo com o aumento da carga de mica. Isso pode parecer estranho num primeiro momento, porque a gente imagina que a mica vai tornar o sistema mais rígido. Lembrando que os tempos de relaxação spin rate, eles costumam ser maiores à medida que você tem uma rigidez maior no teu material. Então, se esse valor está diminuindo, é porque a gente está com um sistema cada vez menos rígido. Por que disso? Bom, como eu falei anteriormente, essa mica, ela é uma mica que sofreu um tratamento e ela possui um sal de amônio orgânico, né? Uma molécula orgânica no interior das suas lamelas. E esse percentual de carga orgânica dentro da mica é perto de 30%. Então, à medida que você vai adicionando mica, você vai adicionando também esse intercalante. Esse intercalante provavelmente plastificou a mistura polimérica, levando a tempos de relaxação decrescentes. Aqui nesse gráfico, né, nós temos uma relação entre o tempo de relaxação e a quantidade de mica que foi utilizada. E é bem interessante a gente observar que o comportamento foi de uma reta, né, com uma correlação quase 1. Ou seja, dentro dessa faixa que a gente trabalhou, a influência, né, da mica no tempo de relaxação é linear. Isso é bastante interessante porque mostra que nesse intervalo, você escolhendo um valor, né, uma quantidade de mica, você vai ter linearmente um tempo de relaxação correlacionado, né? Então, assim, para concluir esse trabalho, né, essas são as conclusões até o momento, né, esse trabalho continua em andamento. A gente verificou que a ausência do sinal relativo ao pico basal da mica, ela indica que há uma dispersão da mica nessa matriz polimérica e provavelmente você teve a esfoliação do silicato. Já o TGA, né, as derivadas do TGA indicaram que em proporções ali em torno de 3%, você tem uma dispersão ótima da mica e você tem valores de Tmax que são superiores aos valores dos polímeros puros, indicando aí uma possível resistência térmica melhorada. É interessante também a gente imaginar que, como a ideia é trabalhar com embalagens para alimento, a gente pode pensar que no futuro a gente pode ter uma embalagem desse tipo com uma maior resistência térmica e uma melhor propriedade de barreira, que é uma outra característica que a mica pode conferir a esses polímeros, né? Os resultados de DSC mostraram que, embora a mica ela não cause efeito na TG, a presença dela é muito
tranquilamente detectada na cristalização, né, que varia de acordo com o teor de mica utilizado. E, por fim, o efeito da mica ele pode ser observado também através das mudanças, né, de tempo de relaxação T1H e no formato das curvas de domínios observados no RMN no domínio do tempo. Os valores de tempo de relaxação e os formatos das curvas de domínio, eles indicam uma boa dispersão da mica, mas eles também sugerem um grau de compatibilidade entre o PLA e o PHB, ao contrário do que sugere os valores de TG determinados por DSC. Bom, eu gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite. Muito obrigado pela atenção de vocês.